Bom dia a todos, que a paz do Cristo esteja nos nossos corações. É com alegria que aqui estamos fazendo esse estudo a convite da casa, né, do Centro Espírita, né, a verdade saindo do Oriente, e com alegria, né, que o tema abordado é falando sobre a parábola do filho pródigo. É interessante falar do Cristo, é interessante nós, assim, militantes da doutrina do Cristo, essas palavras que chegam a nós com um carinho que o Mestre deixou há mais de 2000 anos. E tantas palavras, tantos ensinamentos em que nós assim conseguimos. É assim que nós temos força em nossas caminhadas, em nossas jornadas, e que, mais uma vez, assim possamos agir nessa manhã de domingo. Em especial, a todas as mães, a mãe do Cristo, Maria, que ela possa, com o seu manto sagrado, envolver a todas as mães, possa envolver os filhos, possa envolver a todos nós. Bom, então vamos ao nosso estudo, essas nossas pequenas palavras, humildes e simples, abordar a parábola do filho pródigo. É uma parábola muito interessante em que dá-nos a ideia da evolução, da ideia do religare, da ideia de poder voltar ao Pai. Interessante, dois aspectos. Nosso primeiro aspecto a ser abordado, vamos falar um pouco da criação. Essa criação, né, o Pai, fomos criados simples e ignorantes. Em um determinado momento de tempo, espaço, que não sabemos, pô, teve a criação. Para o homem, né, podemos dizer, do Big Bang. Né? Então, desse momento no espaço da criação, temos lá os mundos e tudo mais. Mas fomos, em algum determinado momento, ali fomos criados. E dessa criação, a gente pode traçar alguns comentários. Um primeiro, assim, muito interessante, é que muitos de nós, rebeldes, e aí sim entra a parábola do filho pródigo, resolvemos deixar, né? Deixar esse mundo de harmonia. Outros, em obediência à lei, continuaram junto com o Pai. Então temos essa divisão daqueles rebeldes e aqueles que conseguiram ficar junto ao Pai e entenderam a lei. Lei esta que está na nossa consciência. Lei que nós temos que ter justamente a intenção de entender, respeitar e ser obediente. Uma vez que nós tenhamos alguma coisa contra ela, vamos sofrer. Não é? Vamos tirar o próprio exemplo da lei dos homens. Não é? Quando nós temos alguma coisa contra a lei, o que acontece? Recebemos multa, recebemos advertência, temos alguma coisa a ser paga para poder sanar aquele erro que fizemos com a lei. Né? Então, esse processo, né, de desobediência gera o quê? No nosso caso, é aquelas famosas faltas, temos que pagar nossos débitos. Lembramos uma outra lei, a lei da ação e reação. Então, esse processo de volta ao Pai, e que na parábola deixa bem claro isso,
não é? Que nós vamos lê-la, vamos pedir autorização assim, permissão, para ler essa parábola, um pedaço, né, dela aqui. E ela fala assim: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais novo moço ao seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Interessante esse aspecto, para entender também um pouco da parábola, porque a gente pega a parábola fora de um contexto, né? Pega a situação que a parábola encontrava. Porque o mestre, ele vivia muito com camponeses, né? Podemos dizer o título dos fazendeiros, pessoas do campo. E nesse momento, lá, nessa situação, na Palestina, podemos assim dizer, nas comunidades, em torno de 100 pessoas, 150, e as famílias, né, os filhos, viviam com seus pais, até quando casavam, continuavam morando com os pais. E nesse momento em que, né, o filho pede a parte que lhe cabe, né, que ele toca, como diz aqui, ele cria-se uma rebeldia. E o pai, pela lei local de época, ele poderia muito bem recusar essa lei, esse processo de dar a parte para o filho. Simplesmente não. E pior, ele poderia expulsar de casa com sanções e deserdá-lo. Então, na lei seca do homem na época, ele poderia muito bem, mas não. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e então ele tinha tudo. E outra coisa, um aspecto importante que a gente vai abordar é justamente essa questão quando ele desfaz dos bens. Porque na época não tinha essa questão da venda dos bens para os filhos, porque eles ficavam com os pais durante todo o processo de vida. Os pais morriam e eles continuavam vivendo lá. Então imagina eu que ele deve ter vendido aquilo com muita rapidez e com preço ilusório. E outra coisa, ao fazer isso também, ele ofende a própria comunidade, em que ela acontece de ser ofendida por conta de ferir a lei, né? Então, até isso eu achei interessante, vendo essas observações, não é? E ele fala: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquela país uma grande fome. Tá. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se, né, das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Agora é interessante aqui uma abordagem que os porcos eram considerados animais impuros. Então ele vivia com os animais impuros e comia das vargens, mas sem valor nenhum. Tinha aquelas outras vargens doces, né, vargens que eram consumidas, mas ele a consumia a pior. Então ele já era considerado. E ele continua: caindo, porém, foi ao seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e teve compaixão dele. Não é? Agora imagina um ancião correndo. Acho que houve um pequeno problema na transmissão. Vou voltar de um pedaço, não é, que não sei aonde foi que caiu a transmissão, né, problema de sinal, né, coisas do mundo da internet, né? Então vou botar aqui
onde assim, então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Como eu não sei se caiu nesse momento, o guardar porcos, né, trabalhar com porcos. Como eu tinha dito, o porco ele é um animal impuro. Né, e aí ele continua, desejava fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, né, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Lembrando, né, falando da vargem, né, que acontece? Tem dois tipos de vargem, a doce e aquela que não tem nenhum nutriente, pode-se dizer assim. E os porcos, né, eram animais impuros e ele já estava comendo a comida impura e já era considerado impuro. E continua, levar-te-me-ei, irei a meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Então ele ali perdendo a condição de filho, ser simplesmente um funcionário, um empregado do dono da vinha, do dono da fazenda. E levantando-se foi ao seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, pondo-lhe o anel no dedo e as sandálias nos pés. Aqui é muito interessante, nessas três observações aqui. A sandália, ela quer dizer, né, o símbolo do filho, né? O anel seria o símbolo da união. E a roupa é a preparação. Então, estão os três símbolos, né, significando o filho, né, a união e a preparação. Podemos assim dizer, a preparação do filho, a preparação do espírito com a união com o pai. Então, esses três modos, né, processos nossos de preparação para ter o tal a religare, né, a religião, o religare. Por isso, como eu falei no início da transmissão, dessa parábola é muito interessante da nossa evolução e o início nosso da religação com o Pai. Né? Vamos lá. E botou essa, trazei também um novilho cevado, matai-o e comamos, regozijando-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Então, no momento em que ele tem a consciência plena, né, do erro e volta em direção ao Pai. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu, chegou o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou. E aí vamos ver a diferença do filho mais velho e do filho mais novo, o filho pródigo. Não é? Aquele que ficou junto ao pai. Ele, podemos dizer assim, num primeiro momento, que ficou com medo. Seria, podemos dizer assim, o mais novo com coragem. O mais velho queria fazer aquilo que o mais novo fez. Não é? Mas não fez. Por quê? O mais novo, ele mais velho, o pai morrendo, toda a vinha, tudo seria dele. Então, podemos dizer assim que ele é um momento egoísta nosso da questão das posses. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Olha, a questão do querer, a questão, né, do entendimento, a questão de entender a lei, de entender todo esse processo de vida que passamos, né, do perdoar,
da regeneração, da resignação, da paciência. Tudo isso o pai querendo conciliar o filho mais velho. Mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me destes um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Não é? Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Então, a gente vai ver, mais uma vez, nesse processo nosso de entendimento, duas figuras: o obediente e o desobediente. O obediente que entende a lei, essa lei máxima, essa lei que o Pai, que é justo, bondoso, misericordioso e que sabe o que é cada um de nós, sabe o que cada um é em sua essência. Quando nós falamos lá no início, né, da questão da criação do obediente e desobediente, nós, em algum momento, nessa nossa rebeldia, resolvemos sair do paraíso. E aí entramos a figura do Adão e Eva, né? A rebeldia do paraíso. Procuramos buscar o que era melhor para nós. Nós, com nossa opinião, com nossos achismos, fomos procurando caminhos tortuosos, não dando ouvido para a lei, não dando ouvido para as questões espirituais, mas sim buscando as questões materiais. E toda vez que vamos buscar questões materiais, nós vamos perdendo oportunidades. O Pai nos dá a chance, e aí vem uma lei muito interessante e que cabe sempre, que é da reencarnação, que é justamente essa lei do ir e vir material espiritual, material espiritual. É uma lei de bulilamento, uma lei que nos ensina a ter justamente a paciência de conseguir lidar com as nossas situações do passado para atualmente, junto com aqueles que lá fizemos algo. Temos essa nossa lei da ação e reação. E quanto mais nos distanciamos, somos desobedientes à lei, mais dor nos causa. Então, quando nós falamos, eu estou sofrendo, o Pai faz com que eu sofra, porque eu errei? Não, não é o Pai que nos pune, não é o Pai que nos faz sofrer, é justamente nós mesmos. No momento em que eu sou rebelde, largo o Pai, saio pelo mundo, saio para os países longínquos, como fala a parábola, mas eu saio para viver a vida mundana. Não que a gente não deva viver a vida da matéria. A matéria é necessária. Precisamos das nossas roupas, dos nossos celulares, para as nossas comunicações, precisamos dos nossos alimentos, da nossa habitação. Há uma coisa interessante, é o piso que nós damos a ela. A cada coisa material que possuímos, é o piso. Quando eu desencarnar, qual é o peso que eu vou levar? É o material ou eu vou levar o peso espiritual? Qual é a minha bagagem? Quando eu sair ao mundo material e visitar novamente o mundo espiritual, qual é a minha bagagem que eu vou levar? Esse é o nosso entendimento de lei. Eu estou sendo um filho pródigo de arrependimento ou estou sendo o filho mais velho que fica toda vez lembrando dessa situação e se rebelando contra o Pai?
Não é porque nós temos a ideia do filho mais velho ser o filho amoroso ao pai. Não. Ele simplesmente também ele se indigna. E aí vem aquelas duas palavrinhas que sempre nos acompanham, não é? Que é o egoísmo e o orgulho, que é ferido. Então fica-se revoltado contra o pai. Mas o pai é justo, ele faz o aconselhamento, ele faz a oportunidade das chances no cada dia. Até eu comento com alguns amigos, a gente fala, quando falo da reencarnação e da chance, eu falo que cada dia é uma encarnação nova. Porque aquela do dia anterior que você errou, você tem o dia seguinte para pedir perdão, pedir o perdão pelo erro, consertar aquilo que foi ficado para trás. E cada dia que vai à frente é mais uma oportunidade de você caminhar no bem. Quanto mais nós temos a nossa jornada no bem, mais vamos ter o nosso bem-estar espiritual. A nossa bagagem vai ficar mais forte. Não é? Esse nosso entendimento, esse nosso saber lidar com a lei. A lei ela está escrita, quando falo no livro dos Espíritos, na nossa consciência. Esse processo de conscientização nosso, de ser filho do Pai, de trabalhar junto com o Pai, trabalhar para o Pai, em prol daqueles que ainda não conseguem entender. O mundo precisa desse mecanismo de corrente solidária. Quantos filhos pródigos nós podemos ajudar com o nosso saber, com nossos exemplos, entre aspas, que o exemplo maior é o mestre, mas com nossa capacidade de mostrar que o Evangelho vivo existe. Paulo falava, temos que ser cartas vivas do Evangelho. E cada vez mais que a gente seja essa carta viva para o próximo, cada vez mais ele vai ter força em entender e sentir o Pai. Nós temos as nossas religiões, vamos ao centro espírita, à igreja, às outras instituições, mas enfim, quanto de nós, cada um, exerce a função primordial do amor ao próximo, da paciência, da tolerância. É essa vinha que o pai, ao receber o filho, através da sandália, através da roupa e do anel, faz com que a gente seja forte, seja capaz de superar a fome, superar a miséria, superar as dificuldades. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando nós estamos dispostos a fazer isso. Esse processo de abrir mão do eu em prol do nós é fundamental. Quando eu abro mão das minhas coisas, né? Abro mão de um espaço que às vezes é importante para mim em prol do próximo, quanto eu respiro melhor. Nesse processo que vivemos, em que nós agora estamos com muitas palestras virtuais, muitos trabalhos, muita solidariedade. E essa solidariedade, ela vem acompanhada de um sentimento muito forte, que é a empatia. Quanto mais eu me coloco na posição do próximo, mais eu vou conseguir entender o próximo. Quanto mais eu sinto o que ele sente, mais eu vou conseguir ajudar. E o Pai é assim. Então nós somos co-criadores, somos representantes materializados do Pai.
nesse entendimento de ter essa consciência, ter essa visão de mundo, eu sou co-criador. Eu tenho a minha responsabilidade perante ao mundo para poder auxiliar aqueles que necessitam. Eu tenho que ser, entre aspas, o pai auxiliando o filho que volta. Eu tenho que ser o pai, entre aspas, daquele filho que fica revoltado e eu tenho que conciliar. A minha capacidade de ajudar tem que ser intensa, ela tem que ser forte, ela tem que ser capaz de superar o eu. Quando falamos da parábola da evolução, quanto mais eu saio do meu estado de apatia, quanto eu saio do meu estado de antipatia, quando eu saio do meu estado de não querer nada, e eu entrar no estado de sintonia com o alto, de empatia com o próximo, eu estou subindo degrau a degrau da escada evolutiva. Mas eu não tenho que fazer isso calculado, eu não tenho que fazer isso como o filho mais velho fez, pensando em ficar e herdar os bens. Não. Eu tenho que fazer consciente de que eu quero fazer, porque é meu impulso, é minha capacidade, é minha essência. A minha essência, ela pede que eu seja ousado. Né? Como fala que o bem é tímido, então temos que mudar essa frase. O bem é ousado, ele aparece, ele se mostra e ele faz crescer, ele faz por merecer um mundo melhor. Vamos assim abrir o leque do mundo, expandir, em vez de descer aquela comunidade da Palestina de 100, 150 pessoas, ser a comunidade de 1.000, 2.000, 2 milhões, 2 bilhões, enfim, ser o universo, essa morada que nos abriga. Então, quanto mais luzes forem sendo acesas, a constelação das estrelas vão brilhar nesse universo. Lembrando mais uma vez, fomos criados simples e ignorantes, mas qual é o nosso destino? Qual é a nossa reta final, ponto final? É justamente ser feliz. Lembrando Bezerra de Menezes, quando do seu desencarne, e é sabido que ele foi recebido pelos representantes de Maria, não é, por Maria, para poder deixar essa esfera espiritual e ascender mais e mais. Que foi a atitude? Não. Porque enquanto houvesse um dos seus ainda necessitando de ajuda, ele ainda ia ficar. Ele abriu mão de um plano superior para ficar nesse nosso, para poder continuar ajudando. Faço a pergunta: quantos de nós não conseguem sair do conforto do lar para ajudar aquele que necessita? Quantos de nós não conseguem sair de uma zona de conforto para auxiliar aquele que necessita de um amparo? Claro que isso, cada um vai ter o seu momento, vai ter o seu start. Lembrando Paulo, cada um vai ter sua estrada de Damasco. Vai ter aquele momento em que é agora. E cada um vai se afinar com aquele trabalho que melhor te dá o prazer de se sentir bem, de ver o outro feliz. Por isso que muitos vão trabalhar em assistência, outros em amparo, nos hospitais, ou orfanatos, enfim, cada um com sua característica. E é isso que é importante. Saber
qual é a minha característica, saber como eu posso lidar na ajuda. E esse saber lidar, lembramos uma outra frasinha que eu gosto muito, que é da André Luiz, quando fala que caridade é bom senso. Então, eu também tenho que ter meu bom senso de saber como fazer a caridade. Se é ela num determinado instituto ou outro, se é na rua, se é no presídio, enfim. Cada um vai ter o seu momento de falar assim, opa, é aqui que eu vou. Opa, é agora que eu vou. É esse momento que eu estou dando start, é o momento em que eu estou me arrependendo de deixar muita coisa de fora e que agora eu não posso. É o momento em que eu perdi tempo. O tempo na espiritualidade, de saber, é ilimitado. O Pai sabe pacientemente quando cada um dos seus filhos vai ter o processo do renascimento. Quando ele nos fala, eu estava morto e agora revive. Então, no momento em que eu tenho o estalo, tenho a estrada de Damasco, eu tenho todo esse refazimento do ser, eu estou revivendo. E esse momento do reviver, todo mundo tem a chance a todo instante. Todo mundo tem a oportunidade. Temos que ter o ouvido espiritual para estar atento. A nossa visão ao redor está atenta. Então a gente sempre fala, orai e vigiai. Sempre estando em sintonia com o alto. É os nossos pensamentos, é o nosso proceder. Quanto mais eu assim o faço, mais eu estou me religando. Eu estou em direção ao Pai. Então, nossa consciência de lei, consciência de filho do Pai, eu não posso perder. Eu não posso deixar ela passar. O momento é agora. Tenhamos essa consciência de ser filhos dele, trabalhar na vinha dele, trabalhar em prol do próximo, poder assim caminhar com fervor, determinação. Quantos estão esperando pela nossa ajuda? Quantos nós tivemos a oportunidade de nos ajudaram? Essa solidariedade, essa corrente do bem, essa corrente de bem-estar é fundamental, é importante. Tenhamos assim esse procedimento de consciência. Temos a ciência de sermos importantes. O Pai é justo, o Pai é bondoso e misericordioso para com cada filho seu. E assim como representantes, falamos, mais uma vez, que somos, cada um, co-criadores, temos que dar amparo, proteger e ajudar. Para que assim, mais uma vez, possamos, ao voltar ao Pai, sentir aquele abraço e falar assim, Pai, obrigado por me dar essa oportunidade de ajudar e crescer. Obrigado por eu conseguir vencer aquele eu e conseguir viver o nós. Que assim possamos, meus irmãos, viver cada dia mais intensamente no paz e no bem. E assim, eu quero, antes de terminar, pedir desculpa por conta que no início nós tínhamos que fazer a prece. Mas no momento de sinal aqui da internet, acabou que eu fui fazer e me distrair. Peço perdão. E para me poder pedir a desculpa, vamos fazer ao contrário. Eu vou ler uma página, ela era para ser lida no início, mas vou ler ela agora. Tá?
é uma página do Fonte Viva, né, do nosso querido Chico, né, o Emmanuel. Né? E a página é o capítulo 33 e tem como título Erguer e Ajudar. É uma passagem de Atos, capítulo 9, 41. E fala assim: E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Não fala Emmanuel. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfameado e restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz. Precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbimos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou da necessidade da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estendendo-lhe fraternalmente as nossas mãos. É interessante que o acaso, né, a nossa lição falando justamente do reerguimento, da ajuda, de levantar o próximo. E aqui, no final, a página aberta ao acaso. Entre aspas, a espiritualidade nos ajuda a encerrar esse nosso estudo. E vamos finalizar com a prece em agradecimento a mais um dia de vida, a mais um dia de oportunidade em realização no bem. Ó Pai, a Ti nos direcionamos em agradecimento. Esse agradecimento do fundo do coração a Ti, aos nossos amigos e mentores espirituais, que possamos a cada dia, a cada instante, não deixar só o conhecimento em nossos corações, mas pôr esses conhecimentos em nossas mãos em prol do próximo, em prol daqueles que necessitam. Em especial, Senhor, a tantos nossos irmãos que essa situação que o nosso país, nosso mundo vive, possa os médicos e esses irmãos enfermos e aqueles que passam agora para outra vida sentirem acolhidos por tuas vibrações do amor e da paz. Obrigado a Ti, obrigado aos nossos irmãos do Centro Espírita, que nos acolheu, que nos convidou, que possa cada vez mais seguir em frente no trabalho da seara, no trabalho do amor, da luz e da paz. Que assim seja.
Obrigado, meus irmãos, mais uma vez, e parabéns mais uma vez a todas as mães. Muita paz e luz a todos. Que assim seja.